com faca não, que hoje é sopa, fiote. Mika Galvão chamou Iládia pra porrada. É isso, velho. Mano, o que acontece? Nós tivemos, né, no BJ Star semana passada, Mika contra Iládia na semifinal. Foi uma luta que quem ganhou na decisão foi o Mika Galvão, só que foi uma luta controversa, que muita gente, né, postou, tanto que o Tommy postou dizendo que foi um erro, que na verdade quem deveria ter vencido era o Iládia. A gente tava em live, a gente conversou com o Nalight falou que o Iládia deveria ter vencido. Eu já dei minha opinião, né, que eu acho que o Mika venceu sim. Eu sei que foi uma coisa mais... tipo assim, né, o Iládia chegou ali no norte e sul do Mika, mas, pô, o tempo inteiro o Mika tava aqui com o pé, não deixando ele estabilizar, tá com o braço, então, na minha opinião, o Mika venceu, mas também entendo, né, quem diz que o Iládia venceu, então, assim, ficou aquela que, tá, não, que teve controvérsia, sabe, não foi algo, ficou claro a vitória. E aí a gente teve depois o Iládia lutando o brasileiro, finalizou uma galera no Armlock, fez a final contra o Tainan Dalbra, apesar de ele ter perdido por 10-0 pro Tainan, ele deu muito trabalho, tá? A gente viu ali que ele chegou na lateral do Tainan, mas o Tainan, o Tainan é muito técnico lá com o diamante sempre em dia, com o cotovelo, com o joelho assim, sempre conectado, repunha a guarda, então assim... Deu um trabalho que a gente não esperava que ele fosse dar, tanto no kimono quanto no sem kimono. Chegou na final, né? Chegou na final ali do kimono, foi na semifinal com o Mika, teve essa controvérsia e tem tudo aqui no canal falando sobre isso, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar todos os vídeos no final como vocês estão pra você. Resultado brasileiro, resultado do BJJ Stars e essa treta aí com o Tommy, que o Tommy falou que o Iládio deveria ter vencido. E aí até o Mika chamou o Tommy pra lutar, porque dia 14 de junho a gente vai ter o Russo Namoa, que é um evento transmitido pela Afro Grappling. E até então não temos oponente para o Mika Galvão. Aí o Mika foi e fez um post agora chamando o Iládia. Ele foi e postou falando assim: quero parabenizar o atleta Big Breakfast, que é o Iládia, que veio ao Brasil, fez uma luta duríssima comigo no BJ Stars e na semana seguinte chegou à final do Brasileiro enfrentando o Tainan. Ele provou que está na elite real, luta de kimono e luta sem kimono. Muitos dizem que são os melhores do mundo, que querem fazer história, mas que são incapazes de fazer os dois em alto nível. Na minha visão, só quem tem o conhecimento completo da arte consegue performar em alto nível nas duas modalidades, jiu-jitsu e luta livre. E são esses que eu reconheço como grandes guerreiros. Por isso, deixo aqui meu respeito e já lanço o convite. Big Breakfast, né, que é o Iládia, e versus Mika, Russo Namoa, dia 14 de junho, nos Estados Unidos. Vi comentários dizendo que a vitória foi minha por patriotismo, então quero lutar na casa dele com os americanos e a torcida dele. Muito respeito, Big Breakfast, bora fazer acontecer. Eita, fiote! Rapaz, imagina o Mika, porque assim, a gente teve o Mika mais cauteloso, né? A gente até conversou com o Melk depois da luta, depois que o Mika venceu, né? A final ali com o Robertinho. A estratégia deles foi poupar o Mika nessas duas primeiras lutas, até porque eles já sabiam que seriam pessoas que não iriam cair pra dentro dele. Então, essa forma de luta é uma forma que não é boa pro casamento com o Mika. Pro estilo do Mika é bom quando a pessoa vai pra frente também, né, buscando finalização igual ele, e aí fica a luta dinâmica. Agora, quando os caras são muito estrategistas, já lutam com mais cautela, é um pouco mais complicado, então eles não queriam que o Mika gastasse muita energia pra chegar bem na final contra o Robertinho, e aí ele fez aquele armlock espetacular, né, ali no Robertinho, né, no natural. Então, fazia parte da estratégia. Agora, em uma luta, né, cara, vai ser essa luta aí, eu queria ver como é que seria. Será que a gente não teria o Mika cauteloso? Mas também o Iládia já chegou ali norte e sul do Mika, né? Então, assim, ia ser legal, cara, ia ser muito doido essa luta se a gente tivesse aí dia 14 de junho, mas não teremos, porque o Ricardo, né, o Ricardo Amendola, que é o matchmaker do Russo Namoa, já disse aqui que a data não combina, né, não dá por Iládia, já tem algum compromisso aí nessa data, mas que ele fez essa confirmação com o Iládia há alguns dias atrás, mas ele falou: não se preocupa, Mika, que a gente tenha uma pessoa aí pra você. Não sabemos ainda quem é, mas eu tenho um palpite. Na verdade, nem um palpite, é um desejo. Não tenho noção, tá? Não tenho noção. Eu não pergunto isso pro Ricardo, porque eu falei pra ele: cara, se eu ficar sabendo já antes do quem vai ser, algumas vezes eu já soube. Aí eu não falo nada. Mas se eu não sei, eu gosto de dar palpite, né? E a gente faz essas conversas aqui, então eu gosto de ter essa liberdade. Então, meu palpite e a minha esperança é que seja o Andrew Tackett.
Porque é uma luta, ó, a gente teve esse confronto entre eles, o Mika era faixa marrom, o Andrew Tate era faixa roxa, quem venceu foi o Mika Galvão na decisão, foi em 2021, se eu não me engano, foi na época que o Mika explodiu, né, quando ele foi para os Estados Unidos competir, lutou esse Rusnamboa, ganhou, lutou o Tricidí, ganhou $10 mil ali, até finalizou o Pedro Marinho na final com aquele armlock dele, que ninguém entende, mano, tipo, ele tava segurando o braço do Pedro Marinho, do nada o Pedro Marinho bateu, tipo, até entender que era um golpe aquilo ali, a gente ficou, ué, o que aconteceu ali? Então ele tem uns golpes assim, né, que depois a gente foi entender que era uma finalização. Enfim, e aí que o Mika, né, meio que, pô, cresceu mais ainda ali, acho que a partir daquela data que ele... Acho que financeiramente, podemos dizer, né, que ele ficou mais valorizado, assim. O nome Mika já era um nome grande, mas eu acho que foi o passo, assim. Eu acho que foi esse final de semana aí dele. E aí, cara, tivemos esse confronto e nunca mais. Era pra gente ter tido um GP, aquele GP que o Mika finalizou o PJ Bark no armlock, que pegou... Foi o que ele deu o suplê no J-Rod? Não sei se foi no suplê no J-Rod, se foi nesse. Ou se esse foi no Cold Steel que ele deu o suplê. Agora não lembro, mas enfim, eu sei que ele deu suplê nos dois, né? No Cold Steel e no J-Rod. Mas enfim, foi no GP, e aí o Edrotech estava nesse GP, era pra fazer a final contra o Mika, que ele ganhou do PJ, né? Tava de um lado o Mika e o Edrotech estava do outro, ele ganhou do PJ, porém ele acabou machucando as costas lá na luta, e aí ele não pôde continuar. E aí por isso que tivemos a final entre o Mika e o PJ, sendo que era pra ser o Mika contra o Edrotech, que é uma luta que a gente tá querendo há muito tempo. Ainda mais depois da apresentação do Edrotech contra o Cage Rotolo no CGI, né? Que, pelo amor de Deus, a melhor luta que eu já assisti aí de toda a história do Jiu-Jitsu no Seikimono foi essa luta aí do Cage Rotolo contra o Edrotech. Se você não assistiu, meu filho, vai lá no Craig Jones e assiste lá no Biting pra ver aquela... Pô, pelo amor de Deus. Que luta, tá? Os dois lutando, buscando finalização o tempo inteiro. Foi lindo de ver, tá? Enfim, você já deve ter visto isso aí. Se não viu, corre lá. Então... É um grande nome, o Edrotech, é um moleque que luta pra frente, busca finalização o tempo inteiro. Então, assim, com o Mika vai ser pegando fogo. Eu acho que não vai ser aquele cara que vai ficar com receio. Então, assim, vai ser um combate que a gente tá esperando há muito tempo. Que hoje, o que a gente queria com o Mika? Mika contra o Tainan, Mika contra o Nenego, já sabe que não vai rolar, né? Pelo menos não por enquanto. Mika contra Cage Rotolo. O Cage tá lá com a One e ele tem um contrato de exclusividade, porque ele é campeão da One, então assim, é exclusivo ali da One. As outras pessoas que fecharam o contrato recente com a One não tem contrato de exclusividade, só vira contrato exclusivo, porque não pode lutar os eventos só quando eles forem campeões. E aí, pô, o Cage já é campeão, então, né, contrato de exclusividade com a One, ele também tá focando agora no MMA, vai ficar complicado a gente fazer essa revanche aí. Contra o Tai Rotolo, a mesma coisa. O Tai Rotolo é o campeão, detentor do cinturão, mas é uma luta que a gente quer ver, porque naquela no Rusnamboa que tivemos em 2021 também foi bem controversa, né? A luta foi na decisão, quem venceu foi o Tai Rotolo, sendo que os dois primeiros momentos, né, que o Rusnamboa é separados por momentos e falam quem os júris estão a favor, as duas vezes falaram que estavam a favor do Mika e chegou na hora final lá, disseram que o Tai Rotolo ganhou, então foi bem controversa, era interessante a gente ter esse confronto de novo, o Tai Rotolo contra a Mika Galvão, mas esses dois nomes estão fora de cogitação por enquanto. E outro nome que a gente quer ver é o Edrotech. Então, assim, as lutas mais imediatas são essas. Pode ser, provavelmente pode ser ter outro nome aí, pode ser, mas a que a gente quer ver de imediato seriam essas aí. E eu ficaria muito feliz que fosse o Edrotech. Espero que seja. Vamos ver assim que eles anunciarem. Eu aviso você aqui. Então, se você não é inscrito no canal, inscrever pra você perder. Até porque aqui tem vídeo disso todos os dias. Agora, o Eladia também foi interessante. Tem o PJ, né? Tem o PJ também, porque o PJ... pode ser o PJ, hein? Se não foi o Edrotech, pode ser o PJ, porque foi bem controversa também a decisão do Mika em cima do PJ lá no ADCC, apesar do Mika já ter finalizado o PJ. Ele, no ADCC, foi bem assim, muita gente falou que quem deveria ter vencido era o PJ, então pode ser que seja o PJ aí no dia 14 de junho, né, que ele tinha se machucado, por isso que ele não participou do GP do BJJ Stars. Pode ser o PJ também, seria um confronto que a gente gostaria de ver por conta dessa controvérsia que deu. Seria legal a gente ter essa luta pra ter um fim. Ou o Dante Leon também. Tem muita opção também, né? Então o Dante Leon não tem contrato de exclusividade com a One, ele não é campeão ainda, então ele pode sim lutar contra o Mika Galvão no Rusnamboa. Porém, e ele finalizou o Mika Galvão, né? No ADCC também. Então, pode ser o Dante. Também seria legal se a gente tivesse o Dante, apesar do Mika já ter ganhado o Dante 2 vezes, mas foi finalizado pelo Dante aí na terceira luta entre eles. Então temos opções aí: Dante Leon, Edrotech, PJ. O Eladia não pode, Tommy, né, poderia também ser o Tommy, mas o Tommy vai participar de uma cirurgia, até porque, como o Tommy falou, que o Eladia que deveria ter ganhado, então criou-se uma rivalidade aí contra o Mika, seria interessante ver isso também, mas não vai ser ele. Então os nomes eu acho que tem aí: Edrotech,
PJ e o Dante, que poderiam ser agora de imediato. Não vejo outro nome, só vamos ver aí, né, quando o Ricardo anunciar, pra gente falar se é interessante ou não. Mas esses 3 aqui, a gente ficaria feliz se eles anunciassem. Mas enfim, tá. É isso, né? Agora foi só parte de especulação, mas eu achei interessante essa chamada aí do Mika dizendo que, cadê? Aqui tá em inglês aqui. Vi comentários dizendo que a vitória foi minha pro patriotismo. Então quero lutar na casa dele com os juízes americanos e a torcida dele. Muito doido, adoro. Aí, ó, sorrisão, né? Fica de orelha a orelha. Galera, ó, vamos lá. BG Protec, tá vendo? Esse aqui são todos os instructions que a gente tem disponível na BG Protec. Tem instruction do Baby Shark, do Hokage, do Filipinho, ó, do Secone. Deixa eu ver aqui, ó, do Lucas, do Leozinho, do Patrick Gaudio, do Ciborgão, do Hirezurgi, do Rodrigo aí, pra você saber, Judô no Gui, tem do Vitor Dória. Aqui, ó, galera, todos esses instructions estão disponíveis nesse plano aqui, que é o plano de professor. Que se você usar meu código de desconto, Rafa, você ganha 10% de desconto. Então, ó, você vai pagar aqui R$ 72,90 por mês, vai ter todos aqueles instructions de todos esses atletas. Você vai ter aí do Baby Shark, tudo disponível, tá? O instruction dele pra você enquanto você estiver assinando. Vai ter uma biblioteca com mais de 840 técnicas. Vai ter plano de aula com mais de 500 aulas completas de kimono, kimono pra criança. Tudo aqui pra você, além dos instructions, pagando apenas R$ 72,90 por mês, usando meu código de desconto Rafa10. Vou deixar na descrição o comentário fixado, link pra você dar uma olhada, você encontra também meu cupom. E agora comenta aqui, quem você acha que vai ser o oponente do Mika Galvão, dia 14 de junho.